Vereador Mário Delbrando, peço vênia a Vossa Excelência para saudar o ex-coordenador dos trabalhos que se sacrificou até agora, né? Vereador Marcos da Rosa. Ao saudá-lo, saúdo toda a mesa diretora, saúdo os colegas vereadores que compõem o Parlamento, saúdo os senhores e as senhoras que nos honram com a presença em plenário, com destaque para minhas queridas e meus queridos alunos do curso de Direito do Consumidor da FURB, a Luísa, o Cid Nelson, Débora, Halin, Alice, Bruna, Adriane, Ariane, João Gabriel, Leonardo, Felipe, Wilson, Natália e Vitória. Sejam bem-vindas e bem-vindos, e que vocês possam ter tirado boas conclusões em razão do trabalho dessa Casa Legislativa. Vereador Mário Delbrando, foi bom Vossa Excelência ter chegado. Vossa Excelência, que na última sessão elogiou o trabalho do Serene, eu acabo de receber aqui o relatório do Serene de 2015, e acho que Vossa Excelência foi injusto com o Serene. Vossa Excelência falou quase nada de tudo aquilo que o Serene faz, né? E, para homenagear, então, o Serene, eu vou pedir licença para, mais uma vez, fazer referência ao versículo que é o lema do Serene. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Que Deus continue iluminando todas as pessoas que trabalham no Serene, para que nós possamos ter mais dependentes das drogas reintegrados à sua família, vereador Roberto Trivesi. E o vereador Marco Antônio Van Roves é uma notícia excelente, né, de que vai assumir a Helenice Luqueta, e com a licença do vereador Ivanates, que vai assumir a Assembleia por 2 meses, nós teremos a ascensão a esta casa da suplente Evelyn. Eu acho que é histórico 2 mulheres numa mesma legislatura, né, para equilibrar esse parlamento machista. Vai ser histórico, se não me engano. Vereador Vanderlei, é histórico 2 mulheres na mesma legislatura. De qualquer forma, mais de 2 nunca tivemos. Boa notícia. Senhores vereadores, e o senhor e a senhora também que nos honram, nos acompanhando em seus lares, e quem nos acompanha também nas redes sociais, a natureza humana, ela sempre foi pródiga em ser vítima de injustiças e praticar injustiças. E essas injustiças de que a natureza humana é objeto e às vezes é ação, tem 2 vertentes bem distintas. A vertente da natureza humana, aliás, da própria natureza, e a vertente humana, aquilo que vem da natureza e aquilo que o homem cria. E como símbolo, vereador Becker, como símbolo daquilo que vem da natureza, eu vou me ater à Bíblia e chegar até Noé, onde nós tivemos o dilúvio, que foi a grande injustiça contra o ser humano de que nós temos notícia. Mas outras situações acabam sendo relacionadas como vulcões, terremotos, enchentes, maremotos com as tsunamis, as pestes, as epidemias. E na vertente humana, o símbolo, sem dúvida nenhuma, também vem relatado pela própria Bíblia, que é a opressão do Império Romano contra os judeus na época de Cristo, ou, melhor dizendo, anteriormente a Cristo, que inclusive despertou a ira de Deus. Depois nós temos as guerras, as estupidez das guerras, as revoluções, os genocídios, as bombas atômicas, fanatismo religioso,
que começou lá pelas cruzadas cristãs contra os não seguidores do cristianismo, chega até nossos dias com muçulmanos e judeus, a absurda limpeza racial, cujo holocausto dos nazistas é o exemplo mais típico, e chegamos ao Brasil, onde a grande injustiça cometida com os brasileiros, que até hoje nos envergonha, foi a escravidão. Mas, infelizmente, isso significa pouco diante da grande injustiça social que o brasileiro hoje está sendo vítima. Parece que isso está passando desapercebido com a discussão de outros assuntos que nos tomam o tempo. E falo, senhores vereadores, do desemprego. Este país maravilhoso hoje tem nada menos do que 12 milhões de desempregados. É uma vergonha nacional, é um escândalo, é caso de cadeia, é caso de polícia. São 24 cidades de 500 mil habitantes. São 35 cidades, igual a nossa querida Blumenau, de desempregados. São 2 estados de Santa Catarina de desempregados. E é, sem dúvida nenhuma, a maior injustiça social que um país comete contra os seus filhos é o desemprego. O desemprego desestrutura a família. O desemprego humilha o desempregado, leva o desempregado ao desespero, tolhe os ideais, interrompe sonhos, expõe o desempregado a ser uma vítima fácil das doenças psicológicas. Mas não é tudo, senhores e senhoras, não é tudo não. O desemprego, vereador Adriano Pereira, faz parar a máquina produtiva, que é sinônimo de cidadania, que é sinônimo de justiça social. O desempregado não ganha, e não ganhando ele não consome, e não consumindo ninguém produz. E aí essa máquina, que é sinônimo de cidadania e de justiça social, quando está em atividade, passa a ser sinônimo de toda essa injustiça que nós estamos vivenciando. Ouvimos em parte, vereador Adriano Pereira. Doutor César, sim, confesso que parei ali porque Vossa Excelência estava empolgado e eu não queria atrapalhar o raciocínio, e queria apenas dar uma parte do vosso pronunciamento, que sempre faz um belíssimo pronunciamento nesta casa. Com relação à participação de mulheres nesta casa, de fato, né, será muito salutar, importante, não só para a democracia, mas também para esta Casa Legislativa, com a vinda de 2 vereadoras para esta casa. Até porque, infelizmente, acompanhando o noticiário agora, estava vendo que nesta fase de governo federal, pelas escolhas feitas pelo Michel Temer, não terá uma mulher, né, nos ministérios e na equipe, até o momento escalada, infelizmente, parece que não terá uma mulher. Então, lamentável, também a gente lamenta essa questão. E com relação a essa falta de participação, e era isso que eu queria contribuir, vereador César Sim. Obrigado, vereador Adriano. Vereador César Sim, Vossa Excelência dispõe do tempo de até 2 minutos para sua conclusão, logo após, apesar desse retorno, logo após o término da parte do vereador Adriano Pereira. O vereador Adriano está inovando. 2 apartes na sequência. Não, isso é uma homenagem que se faz à nossa querida velha grande. Peço desculpa, vereador César Sim, eu estava aqui realmente... tanto é que parei aqui para ouvir o seu discurso inflamado que fazia sobre o tema que Vossa Excelência está dando sequência agora. Mas queria não só lamentar a questão da ausência, até o momento, de mulheres na esfera federal com a nova composição, mas dizer que fiquei triste agora com o apontamento que foi feito e o levantamento de todos os dados da nova base aliada do governo que está em transição, e onde já está comprovado que é a base aliada mais ficha suja da história do Brasil. Lamentável. Obrigado.
Essa catástrofe social do desemprego, senhores vereadores, que assola o país, atualmente ela vem agravada pelos altos juros e também pela inflação. E se constitui num tripé de crueldade, cujo maior responsável é a maioria dos canalhas que são inquilinos do Congresso Nacional, aqui entendidos, senadores e deputados federais, que têm poder para destituir um presidente ou uma presidenta e não tem coragem, não tem dignidade, não tem seriedade para dar uma expectativa para esse conjunto de desempregados. Mas não é tudo não. Vamos utilizar o exemplo do Diese, que para efeito de família nós temos o papai e a mamãe, e como eu digo em tom lúdico para os meus alunos, mais 2 barrigudinhos, são 4 pessoas. Esta família é vítima também do desemprego. Então nós temos 12 milhões de desempregados, 12 milhões de esposas submetidas à crueldade e 24 milhões de inocentes submetidos à desgraça, porque não tem expectativa, porque não vê o pai trabalhar. E como é que vai se comportar um pai de família que chega em casa e vê a sua família passando dificuldade e vê a esposa lhe cobrar por alimentos? Esse é o país que nós vivemos. Esse é o país do impeachment. Esse é o país da vergonha dos nossos políticos que não têm condições de dar a esta nação o mínimo de dignidade para o nosso povo, para que ele possa trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância do tempo.